essa reunião que ele fez ontem era com deputados e senadores. O objetivo desse encontro era justamente ele convencer todos eles da necessidade da aprovação da PEC da transição, que é justamente garantir o pagamento, né, dos R$ 600. Só que isso é transmitido ao vivo pelos canais ali de televisão, a imprensa está tudo ali, e aí ele vem com esse discurso, que foi um discurso muito mais emocional, tanto é que depois ele chorou. Na sequência dessa fala vem o choro dele, falando sobre a fome e tudo mais. Quando ele vai falar com o mercado, quando ele esteve reunido com o mercado, quando ele chama Pércio Arida, entre outros, para compor o governo, ele dá o indicativo de que não vai ser dessa maneira. Por que esse discurso dele, às vezes, não é casado com o ambiente em que ele está, né? Quer dizer, é casado com o ambiente, mas não é para o público em geral. Será que tem alguma coisa nesse sentido ou não, Josias? Ontem nós falávamos aqui, né, Fabíola, que o Lula ele fala o que o seu interlocutor quer ouvir. Então, Isso. ele teve com o Arthur Lira, disse tudo que o Arthur Lira queria ouvir. Não vou me meter na disputa na Câmara, vamos negociar com o Centrão, tudo o que ele queria ouvir. E ele estava ali diante de uma plateia de parlamentares que terão que votar esta licença que o governo do Lula vai ter para gastar aí nos primeiros dias. Então ele fala para essa plateia, e ele dirigindo-se a essa plateia, ele diz, olha, as pessoas precisam comer 3 vezes, fazer 3 refeições por dia. Então, ele tem um discurso para aquela plateia, mas ele podia ter dito a mesma coisa e deveria ter se lembrado que estava sendo transmitido, não era um encontro fechado. Ele poderia ter dito aquela mesma coisa e ter feito ali um parêntese para realçar: nós teremos responsabilidade fiscal, ninguém precisa ter dúvida quanto a isso. Então, nós vamos priorizar. No primeiro dia da transição, Fabiola, quando o Alckmin anunciou os primeiros grupos de trabalho, ele anunciou o grupo econômico e o grupo social. No grupo econômico incluiu lá os tucanos, pais do Real, no grupo social incluiu a Simone Tebet. Então você nota que o Lula tem essa pretensão, esse desejo que é muito bom de equiparar o econômico e o social. E o Brasil tem uma emergência social, é razoável que esses dois polos sejam equiparados. Agora, é preciso que o presidente, tendo descido do palanque, que ele entenda que agora ele está falando como presidente eleito. Então, ele precisa passar essa noção de responsabilidade fiscal. E ele sabe que isso é importante. Ele fez aquela carta aos brasileiros lá quando ele se candidatou em 2001, aliás, em 2002, para um mandato iniciado em 2003, porque ele sabia que ele inspirava desconfianças que precisavam ser aplacadas. Ele fez uma carta, depois ele fez governos que foram responsáveis do ponto de vista fiscal. Então não dá para ficar agora fingindo que está em cima do palanque. Ele tendo essa noção, embora ele desejasse passar uma mensagem ali para os parlamentares: olha, me ajudem a resolver esse problema, essa emergência social. Ele poderia ter feito, como disse, ter aberto ali um parêntese para dar ênfase à necessidade de responsabilidade fiscal. E ninguém está falando de teto de gasto, ninguém tem dúvida de que o mercado foi irresponsável quando condescendeu com as irresponsabilidades do Bolsonaro, que furou esse teto aí quase meia dúzia de vezes. Então, tudo isso está entendido. Agora, nós estamos lidando com uma nova realidade. O que se espera é que, pelo menos, o Lula cometa erros novos. Tem tanta tolice nova para ser cometida. Por que nós vamos cometer uma tolice já conhecida, que foi um grande tropeço do governo Dilma? Então, o que o mercado quer saber agora, e mais do que mercado, as pessoas, os brasileiros, querem saber se nós vamos ter a responsabilidade que o PT exibiu nos governos do Lula ou a irresponsabilidade que resultou num desastre que foi exibido pelo PT nos governos da Dilma. É disso que nós estamos falando, é preciso que ele esclareça. E é como você diz, o Lula sabe o que precisa ser feito, ele tem o dom da oratória. Então, não sei, ele estava, aparentemente, Fabiola, o que se depreende é que ele estava meio irritado com a pressão que ele recebe do mercado para nomear logo o ministro da Fazenda, para dizer logo qual vai ser a política econômica dele. Ainda que ele não queira dizer qual é o ministro ou qual será a política, ele precisa dar uma noção básica. E a responsabilidade fiscal está incluído nesse básico. Disso, nenhum governo pode fugir, sob pena de resultar ou de promover o desastre, o caos.